Olá pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade à nossa aula, semana passada nós iniciamos a falar sobre aplicações de rede multimídia, né? Assim, o assunto, né, o tema, nosso assunto, esse aqui, né? Rede multimídia, certo? Lembrando, quando a gente fala em rede multimídia, não são redes específicas para aplicações multimídia, né? Na verdade, é como nós utilizamos as redes que nós já temos, já existem, principalmente a internet, para que aplicações que utilizam multimídia tenham um bom desempenho, né? Como é que eu consigo, por exemplo, transmitir um vídeo, um áudio? Como a gente consegue fazer uma videoconferência disputando com todas as milhares de outras aplicações rodando na internet e a gente consegue ter uma boa qualidade, né? Não tem muitas perdas, não tem nem de áudio, nem de vídeo. Então, como esses sistemas funcionam? Essa é a ideia desse capítulo. Semana passada nós começamos a falar sobre esse estudo em relação às propriedades de vídeo e áudio. Então, as aplicações multimídia, elas basicamente são aplicações onde nós temos a transmissão de vídeo e áudio, certo? Lembrando que não é aquela aplicação de fazer um download de um vídeo ou fazer um download de um áudio e depois assistir ou escutar esse áudio, ok? São aplicações que, em geral, têm interatividade, como por exemplo uma videoconferência, ou aplicações em que eu assisto e eu posso, à medida que eu vou baixando, né, e a qualquer momento eu posso avançar o vídeo ou voltar o vídeo, então não preciso baixar todo o vídeo para poder assistir, ou baixar todo o áudio para poder assistir. Inclusive, aplicações desse tipo, muitas das vezes o vídeo ainda nem está gravado, né? Então, uma live, por exemplo, quem está muito acostumado agora com isso, né? Uma live pela internet é ali uma transmissão de vídeo pela internet ao vivo. Então, aquilo está correndo, ele não foi totalmente gravado, né? Aquele vídeo. Depois que ocorrer, né? Toda a transmissão, ele vai ficar gravado, vai ficar armazenado em algum canto. E eu posso baixar todo e assistir depois. Mas enquanto a live está ocorrendo, eu estou assistindo aquele vídeo, né? Então eu estou baixando e ao mesmo tempo que eu baixo alguns poucos quadros, eu já vou assistindo aqueles quadros que eu baixei, né? Então essas são as características das aplicações multimídia. E aí na semana passada nós falamos das propriedades de vídeo e áudio, né? Começamos a falar dos tipos de aplicações de rede multimídia e hoje então nós vamos falar mais um pouquinho, né? Esclarecer um pouco mais sobre os tipos de aplicações de rede multimídia, que são os três tipos que nós vamos estar estudando, e vamos falar de transmissão de vídeo de fluxo contínuo, onde fluxo contínuo nós falamos de protocolos UDP e HTTP de fluxo contínuo e fluxo contínuo adaptativo e Dash. A gente vai já entender isso aqui tudinho, tá? E aí, a gente também, logo em seguida, né, na aula de hoje, acredito que nosso horário tá bom hoje, nós vamos falar de rede de distribuição de conteúdo, tá? Então a gente já entra também no item 2.23, tá? Aqui está marcado de vermelho só até aqui, mas como nós já falamos dessa primeira parte na aula passada, na semana passada, então hoje a gente vai até o 2.23, ok? Então avançando, né? Então nós falamos da questão dos vídeos, da questão da redundância espacial e temporal, que é explorada para que a, a quantidade de bits, né, que eu vou transmitir seja reduzida. Então, basicamente, os codecs de vídeo que nós temos, eles fazem compressão, aproveitando que parte das cenas que não mudam de um quadro para o outro, elas não precisam ser enviadas novamente, ou aquela exploração da redundância espacial, quando no mesmo quadro eu tenho uma boa parte que é repetida. Então, por exemplo, essa parte toda aqui, eu tenho todos os pixels da mesma cor. Então, eu posso, em vez de mandar pixel por pixel, né, eu mando só uma informação dizendo, olha, daqui para cá, tudo da mesma cor que a coxinha. Né? Então, são os tipos de redundância em que os codecs exploram para poder ter aquela diminuição do tamanho do vídeo, certo? Já devem ter percebido, né? Talvez já tenham utilizado algum codec alguma vez para reduzir um vídeo. Ele consegue
uma boa redução, né? Um vídeo que tinha 1 GB, agora passa a ter 500 MB, por exemplo, reduz pela metade. Há um custo da qualidade, né? Depende da compressão que eu faça, a qualidade do vídeo vai se deteriorando, né? E aí, então, aqui sempre há essa questão da qualidade versus taxa de transmissão, tamanho do vídeo. O mesmo ocorre lá para o áudio, tá? Quanto mais quanto maior a qualidade do áudio, mais canais eu quero, mais bits eu tenho que transmitir, né? Lembrando que cada canal é basicamente um som diferente, é um som diferente, um áudio diferente. Né? O mono é um áudio. Estéreo são 2 áudios, 4 canais são 4 áudios, 7 canais, 7 áudios. Então eu vou literalmente multiplicando por N o número de áudios que eu tenho para transmitir. Eles têm que ser transmitidos simultaneamente, certo? Porque eu tenho que escutar ao mesmo tempo, né? Uma transmissão com 7 canais de áudio. Eu preciso escutar ao mesmo tempo aqueles 7 canais de áudio para ter aquela imersão, né? Aquele sentimento de que eu estou lá dentro da onde foi gravado, né? Se é estou assistindo um show, foi gravado ali com 7 canais, eu vou ter aquela impressão de que eu estou dentro, estou em cima do palco, né? Em um lado tem um baterista, no outro lado tem um guitarrista, atrás tem um outro músico, né? E assim vai, tá? E aí o codec de áudio, ele também vai explorar a questão não mais agora da redundância, tá? Mas ele vai explorar a questão do silêncio, vai explorar a questão de que o ouvido humano, até certo ponto, não é necessário ter um som tão fidedigno, um sinal de áudio tão fidedigno ao real. Eu posso ter um sinal mais quadradinho aqui, isso vai significar ter menos bits armazenados, e ainda assim eu vou ter uma boa qualidade do áudio, né? Aquela questão da qualidade de áudio de CD, áudio MP3, né? E assim vai. Então até que é um pequeno resumo do que nós falamos na semana passada, certo? E aí essa parte de entender as características do vídeo, do áudio, como funcionam, não é porque nós vamos precisar desse entendimento para continuar o assunto de rede, né? Até porque isso aqui envolve o processamento de sinais, né? Na verdade, nós estamos entendendo essas características, né, de uma forma mais básica, para, a partir desse entendimento, poder entender melhor os protocolos. Por que eu preciso de buffer? Por que eu tenho que me preocupar com a perda de pacotes? Né? Como é que eu consigo? O que significa modificar? Então, tem uma imagem aqui que eu passei. Né? Então, lá no YouTube, por exemplo, a gente vai assistir um vídeo, assistir o vídeo dessa aula, por exemplo, vocês estão assistindo aí, vocês podem clicar lá no iconezinho da configuração, né? E podem escolher qual vai ser a qualidade do vídeo que você aplicar. Então, quando escolhe uma qualidade aqui, basicamente você está selecionando. O vídeo é o mesmo, né? É a mesma gravação, não é o mesmo vídeo, é a mesma gravação. Só que essa mesma gravação, ela foi codificada em 720p, ela foi codificada em 480p, ela foi codificada em 320p, em 240p e em 144p. Para quem não está acostumado, isso aqui são resoluções de vídeo, né? Quanto maior, melhor. Quanto menor a qualidade, mais borrada fica a imagem, né? Quanto maior, melhor a qualidade, mais nítida fica a imagem. Só que aí, obviamente, quanto mais nítida a imagem, mais bits eu tenho que transmitir, maior a banda que eu vou necessitar. Então a gente pode escolher aqui, né, qual codec eu quero utilizar, pensando nessa relação qualidade e banda que eu tenho disponível. Então, por exemplo, eu estou usando pelo celular. Eu tenho um plano de dados limitado. A taxa de transmissão que eu tenho está muito boa. Eu até consigo assistir em 720p. Mas eu preciso lá na telinha pequena do meu celular assistir em 720p. Será que 480p não me dá uma qualidade tão boa para aquela tela pequena, né? Se eu tivesse em 720p?
Aí eu vou lá e troco para 480p, continuo com uma boa qualidade e economizo muito da, da, do meu plano de dados, né? Se eu baixar mais ainda, eu vou economizar ainda mais no plano de dados. Só que vai chegar numa hora que vai ficar com qualidade ruim, né? Lá, por exemplo, o próprio YouTube tem um modo automático, onde esse modo automático ele vai, de acordo com a qualidade da transmissão que a gente está tendo, inclusive da qualidade da transmissão, né? Da taxa de transmissão que está tendo, ele vai selecionar aqui qual a taxa de transmissão para que o nosso vídeo não fique parando, né? Porque eu posso marcar em 720p, uma ótima qualidade, mas eu não ter uma banda suficiente, né? Não está numa rede com velocidade suficiente. Então, no Wi-Fi congestionado, cheio, muita gente usando. Aí se eu marcar aqui 720p, vai ficar ali travando, né? Assisto uns 5 segundos, aí aparece aquela rodinha, assisto mais uns 10 segundos, aparece aquela rodinha, aí, né? Então fica toda hora interrompendo o vídeo, que isso é incômodo, né? Então, isso aqui, né, vem das características do vídeo, da questão da redundância dos codecs, mas quem controla esse automático e tudo isso aqui funcionar, eu tenho essa possibilidade disso tudo funcionar em diferentes codecs, exatamente porque existem protocolos de rede que foram desenvolvidos específicos para aplicações desse tipo, ou protocolos que já existem, no caso aqui é o próprio HTTP, onde nele foi colocado, né, a partir dele foi possível estabelecer um protocolo que permite que eu escolha um codec diferente, certo? E então, nossa aula de hoje vai estar tratando sobre entender melhor esses tipos de aplicação, ok? Lembrando que nós temos, como nós também falamos na aula passada, né, 3 tipos de aplicações: áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado, voz e vídeo interativo e áudio e vídeo de fluxo contínuo ao vivo. Então vamos entender agora um pouco melhor as características de cada um desses aí, certo? Então, áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado. Bom, primeiro, para pensar no exemplo típico, né? O exemplo típico é o YouTube, como por exemplo essa videoaula aqui, certo? Então, os vídeos eles são gravados. O YouTube hoje em dia ele já permite as lives, certo? Nós não estamos tratando das lives no YouTube. Falando de YouTube aqui, o primeiro serviço que ele ofereceu ali, né, que é a gente gravar um vídeo, carregar no servidor e depois assistir, né? Poder qualquer pessoa assistir aquele vídeo usando o link URL lá da onde aquele vídeo está armazenado, certo? Então nesse caso os vídeos são gravados e nós assistimos posteriormente aquele vídeo gravado. Então esse é o áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado. O vídeo ele é gravado primeiro, armazenado, depois que está armazenado é que os usuários podem assistir. Esses vídeos, tanto vídeo e áudio, assim, do exemplo aqui do YouTube, mas por exemplo, o exemplo do Spotify, Deezer, para áudio é a mesma coisa, certo? Está gravado ali e a gente fica requisitando para escutar esses áudios, né? Então os vídeos e áudios são armazenados em servidores, os usuários enviam solicitação para assistirem ou ouvirem por demanda, né? Então à medida que eu quero assistir, eu vou assistir, né? Então diferente de uma transmissão ao vivo, como por exemplo de TV e rádio convencional, aqui é por demanda. Eu vou assistir quando eu quiser assistir. Ele está ali gravado, pronto, disponível para eu dizer quando eu vou assistir, né? Quando eu quero assistir. E aí existem 3 características importantes. Primeiro, o fluxo contínuo, ou chamado streaming, né? O que isso significa? Significa que eu começo a receber aquele arquivo de áudio ou de vídeo, mas eu não preciso esperar receber todo aquele arquivo para depois começar a escutar ou assistir, né? Então, por exemplo, dá um outro exemplo no contrário, no WhatsApp.
Hoje em dia a gente nem escreve mais, né? Só é áudio ou vídeo o tempo inteiro, né? Grava, envia, grava, envia, grava, envia. Aí a pessoa envia de volta, a gente fica reproduzindo aqui, né? Lá não é streaming, certo? Por quê? Porque a pessoa grava e envia. Quem vai receber precisa primeiro baixar todo o arquivo. Depois que baixou todo o arquivo é que ela pode escutar ou assistir aquele vídeo. Então isso não é streaming. O streaming é enquanto eu recebo, eu já posso reproduzir. Que é o caso do YouTube, Spotify, Deezer, e vários outros aí, né? Pela internet. Certo? Então o streaming é enquanto eu estou recebendo, eu já estou assistindo. Certo? Então uma parte do vídeo ou áudio é reproduzida, enquanto outra parte ainda é recebida pelo servidor. Evita ter que esperar carregar o vídeo inteiro antes de iniciar a reprodução da mídia. Além tem a questão do usuário, né? Então não preciso carregar tudo antes de iniciar o vídeo, né? Imagina, por exemplo, eu vou assistir no Netflix ali um filme em alta resolução. Imagina se eu tivesse que esperar baixar tudo para depois eu assistir. Além da questão de tempo, né? De eu ter que esperar baixar tudo, tem a questão de recursos. Então a minha TV ali ia ter que ter uma memória com alguns gigas, né? Pensando que eu estou assistindo ali numa Smart TV, né? Ia ter que ter ali uma memória de alguns gigas para poder armazenar aquele vídeo todo que vai ser baixado, né? Isso até custa, né? Então as TVs, Smart TVs, provavelmente seriam muito mais caras do que são hoje em dia, né? Imagina a TV hoje em dia de 4K, que já é um preço, né, salgado. Imagina se tivesse que ter internamente memória para guardar todo o vídeo de 4K para depois ser exibido. Então o custo seria muito mais alto. Então tem vários benefícios que não são simplesmente em relação à transmissão pela internet, né? Mas outros tipos de custo envolvidos, por exemplo, outros tipos de benefícios em relação, por exemplo, a custo dos equipamentos, né? Então o fluxo contínuo é isso, é o streaming. Eu vou recebendo, à medida que eu vou recebendo, eu vou reproduzindo, e eu vou reproduzindo à medida que eu vou recebendo, porque eu sei que aquilo está sendo enviado em fluxo contínuo. Então eu sei que eu posso começar a reproduzir, porque a outra parte está chegando ainda. E tem a questão da interatividade, a terceira característica. Eu posso interromper, né? Posso pausar, posso cancelar a reprodução, posso avançar, posso voltar. Posso avançar rapidamente, né? Então, por exemplo, hoje em dia no YouTube tem aquela opção de reproduzir ali mais rápido, né? Então, não sei se vocês fazem, mas muita gente assiste aula ali no nível 2 de reprodução, né? Vai aumentando ali a velocidade e aí o vídeo vai ficando mais rápido, o áudio vai ficando mais rápido. Então, a interatividade, né? Quando a aula tá... Quando eu falo aqui muito devagar, vocês vão lá e clicam em reproduzir, né, no 2x, né? Quando está muito rápido ou quando precisa entender melhor alguma coisa, volta para reproduzir num x, assim vai. Então a interatividade. E o terceiro, a reprodução contínua. E a reprodução contínua é diferente de fluxo contínuo, tá? O fluxo contínuo está relacionado à transmissão das partes do vídeo, né? Então aquelas partes do vídeo ou do áudio estão sendo transmitidas a um fluxo contínuo. Envia uma parte, depois envia outra, depois envia outra, depois envia outra, de forma contínua. Idealmente numa taxa ali constante, que bate com a taxa de reprodução do vídeo. Então, se está sendo reproduzido a 30 quadros por segundo, então tem que ser enviado lá do servidor uma quantidade de quadros de 30 por segundo, certo? Então esses quadros têm que ser empacotados e enviados, né, encapsulados, enviados em 30, para que possa ser reproduzido a 30 por segundo. A reprodução contínua está relacionada na questão de que no cliente, na hora que ele vai reproduzir aquela mídia, o áudio ou vídeo, aquilo tem que ser reproduzido sem interrupções, né? E no mesmo ritmo da gravação original. Apesar, como eu falei agora há pouco, de poder reproduzir de uma forma mais rápida ou mais lenta, né? Essas são opções. O natural é a reprodução ser no nível da gravação original, né? Então o básico que a gente precisa de um serviço de
de reprodução de áudio ou vídeo é que quando aquele áudio ou aquele vídeo inicie, que ele continue sem interrupções, que ele não fique congelando para carregar mais um pouco, depois avançar, certo? E que ele também não... a transmissão ficou lenta, então imagine, né? A taxa de transmissão caiu, tá tendo ruído aqui na minha rede, ou alguém aqui na minha casa compartilhando a internet comigo botou para fazer um download ali muito grande, está congestionando a rede. E aí o meu vídeo ficou mais lento, o áudio, aquela música que eu estou escutando ficou mais lenta, porque os pacotes agora estão sendo recebidos numa taxa menor, né? Então isso não pode ocorrer. Então a produção contínua em relação a isso. Não pode ter paradas e muito menos aquela mídia pode ter uma reprodução comprometida em relação à velocidade que ela vai ser exibida, né? Tá? Então os dados devem ser recebidos pelo cliente a tempo de serem reproduzidos no momento correto. Então no momento correto significa na velocidade original e quando precisam ser reproduzidos, né? Não pode ficar então dando os congelamentos. Caso contrário, vai ter congelamento ou vai ter salto, né? Então às vezes simplesmente congela, espera e depois a gente escuta ou vê, né? Que é o que normalmente acontece no fluxo contínuo armazenado, mas também pode ter salto, né? Dependendo do serviço, ele vai saltando ali, vai dando. Eu vou, para não ter comprometimento em relação à reprodução no tempo original, pequenos saltos vão sendo dados, e aí muitas vezes esses saltos eles são imperceptíveis, né? Então os quadros chegaram atrasados, é hora de exibir aquele quadro, os dados não chegaram. Se for algo muito curto, dá salto. Aquele mesmo quadro, né, que estava ali, aquele mesmo frame I, que já deveria ter mudado, ele continua aparecendo, né? E aí, mas se for algo muito rápido, a gente nem percebe, né, que houve essa perda. A gente tem ali talvez uma pequena impressão de que a qualidade diminuiu naquele momento, certo? Mas isso ocorre, por exemplo, quando a gente vê aquelas imagens que misturam, aqueles quadros que misturam duas imagens, né? Então vão aparecer aqueles defeitos, digamos assim, no vídeo, né? Opa, deixa eu avançar aqui. E aí, para vídeo de fluxo contínuo armazenado, então a medida mais importante vai ser a vazão média ou a banda média para transmissão, que deve ser maior ou pelo menos igual à taxa de reprodução de bits do próprio vídeo e do próprio áudio, né? Eu já falei, se meu áudio é estéreo em qualidade de CD ali, né, usando PCM, eu vou precisar de 1.4 megabits por segundo. Então a minha taxa de transmissão tem que ser pelo menos 1.4 megabits por segundo, senão eu não vou conseguir usar aquele codec, não vou conseguir transmitir com aquela codificação. E aí existem formas de tentar resolver problemas relacionados às flutuações, tanto de atraso quanto de vazão, né? Então a nossa taxa de transmissão, então, quando eu contrato um serviço, mais que ele diga você tem 10 megabits por segundo, aquele 10 megabits por segundo, muitas das vezes ele não é constante, porque se é, por exemplo, pela rede Wi-Fi, posso ter interferência. Eu não uso de forma dedicada, né? Para mim, eu compartilho com outras pessoas. Aquele link que eu contratei de 10 megas, ele é do provedor de acesso até a minha casa. Do provedor de acesso para a internet, o link não está dedicado a mim. Então, se o núcleo da internet estiver congestionado, eu vou ter uma taxa de transmissão que vai baixar, né? Se o servidor que está enviando esse áudio ou vídeo para mim está congestionado, também a minha taxa de transmissão pode cair naquele momento. Então, temporariamente, a vazão, né, a taxa de transmissão ela pode cair, certo? Então, nesses momentos que caem, a gente utiliza, assim, para não comprometer, não fazer o vídeo parar, o áudio parar, a gente utiliza a estratégia de buffer e pré-busca. Então, em geral, todos os serviços eles utilizam buffer e pré-busca para que
as aplicações fluam melhor, né? E a gente vai entender melhor essa buffer pré-busca daqui a pouquinho, tá? E também muitas aplicações utilizam CDN, rede de distribuição de conteúdo, em vez de ter um data center único. Então, por exemplo, imagine o YouTube no nível que ele é hoje, né, de abrangência. Se ele tivesse um único data center, teria que ser um mega data center ali, né? Imagine a complexidade, a requisito necessário para você ter um único data center que atende milhares de clientes ao mesmo tempo, como o YouTube faz, o Netflix faz, o Disney Plus faz, o Amazon Prime faz, e assim por diante, né? Então eles têm os redes de distribuição de conteúdo. Os conteúdos eles são distribuídos em servidores espalhados ao longo do globo, né? Para que para ter uma melhor, aquela estratégia basicamente de dividir para conquistar, né? Divide as coisas ao longo do globo e monta uma estratégia ali de compartilhamento de conteúdo, atualização, buffer e tudo mais para que tudo funcione bem. Isso a gente vai entender melhor mais na frente, tá? Segundo tipo de aplicação, aplicação de voz e vídeo sobre IP interativos. E aí são os exemplos Skype, Meet, Zoom, Teams, né? Então esse interativo está relacionado à questão de que as pessoas estão ali interagindo, certo? Então não é simplesmente assistir ou escutar um áudio, mas eu interagir com outra pessoa a partir daquela aplicação, né? Então, para o caso de áudio, costumamos utilizar o termo VoIP, voz sobre IP, como eu disse antes, né? Em que o objetivo é que funcione exatamente igual à telefonia convencional. E aí existem dois tipos de requisitos, né? São duas considerações em relação a requisitos, na verdade. Ele é sensível a atraso, então, para que a interação entre interlocutores seja eficiente. E aí percebam que não necessariamente são só dois interlocutores, né? Assim, normalmente, hoje em dia ficou comum, né, de fazer reunião online com 10, 20, 30 pessoas. Então, o atraso tem que ser baixo e para todo mundo que está participando. Não adianta um escutar com atraso baixo e outro escutar com atraso alto. Na hora da conversa, da interação, a interação vai ficar prejudicada. Senão acaba se tornando aquele esquema em que só um fala e todos os outros apenas escutam, né? E aí, nesse caso, seria mais parecido com o não algo interativo, né? Com transmissão em tempo real, que é o próximo que a gente vai ver. Mas então, para que a interação, para que seja interativo, tem que ocorrer interação. A interação só vai ocorrer de forma eficiente se o atraso for muito baixo, certo? Em geral, menor do que 400 milissegundos. Idealmente, menor que 100 milissegundos. Então, quando a pessoa fala, os outros que estão escutando, ou quando a pessoa que se move, os outros que estão enxergando, eles precisam escutar ou ver aquela reação. Então, tem que ser codificado, passado por digital, codificado, enviado pela rede, recebido, reproduzido em até 150 milissegundos. Esse é o caso ideal em que não há que vai simular da melhor forma possível se nós tivéssemos cara a cara, né? Se não tivéssemos distantes um do outro, certo? Até 400 milissegundos é aceitável, a gente ainda consegue ter uma boa sensação de que tá ao vivo e tá cara a cara, né, digamos assim. A partir de 400 milissegundos, a gente começa a ter problema, começa a sentir, os nossos sentidos de áudio e vídeo, né, começam a perceber que aquilo ali não tá legal, né? Então são sensíveis a atraso devido à questão da interatividade, né? Mas são tolerantes a perdas ocasionais, né? Então, assim, se a gente pensar numa conversa, digamos que nós estejamos numa reunião, certo? Ali com 10 pessoas, estamos conversando. A gente não fica o tempo inteiro observando quem está falando, certo? Se ela está apresentando ali um gráfico, por exemplo, a gente não fica o tempo inteiro olhando. A gente olha, faz uma anotação, baixa a cabeça, faz uma anotação, olha para o lado, depois olha para frente. Então,
se é um vídeo, assim, então no mundo real, basicamente, aquela imagem ali, ela temporariamente, eu perco aquela imagem para olhar para um lado, olhar para o outro, anotar, certo? Isso não compromete a interatividade, não compromete a, o entendimento do que está acontecendo. Da mesma forma o áudio. A pessoa ali tá falando, explicando, mas alguma coisa às vezes me distrai e por um pequeno segundo eu deixei de escutar, mas eu consigo entender ainda o conteúdo, ainda consigo continuar a entender o que está sendo falado, ou um colega que tá do meu lado fala comigo, e aí eu perdi, eu não entendi o que a pessoa ali estava explicando, está falando, mas eu ainda continuo participando sem entender o contexto todo, o assunto como um todo, né? Então isso faz parte da nossa casos reais. Obviamente, essas perdas ocasionais que eu estou citando aqui, elas são relacionadas a outros motivos, né? Relacionadas ali a como a gente se comporta numa reunião real, né? Mas da mesma forma como há uma certa tolerância em relação a essas perdas, né? Essas perdas no mundo virtual, né? Aqui na conferência pela web, né? Assim, essas perdas ocasionais, elas podem ser toleradas, né? Então, eu estou vendo ali um gráfico que a pessoa está explicando. Se momentaneamente ali a imagem travou ou ficou a tela azul, se for algo bem momentâneo, né? A gente consegue continuar assistindo sem nenhum problema, que não vai prejudicar a informação. Da mesma forma, se o áudio cortar bem rápido, também não prejudica. Então, perdas são toleradas até certo nível, obviamente. E sempre lembrando que a perda de vídeo, de áudio, desculpa, ela é bem pior do que a perda de vídeo, né? Quando a gente está assistindo o vídeo, se baixa a qualidade daquele vídeo, se a imagem trava, né? Mas o áudio continua fluindo bem, a gente consegue continuar ali na conversa. Agora, se a imagem pode estar na melhor qualidade possível, em 4K, mas se perder o áudio, a gente já pede logo, repete, não deu para escutar, cortou aqui e tal, né? Porque para comunicação o áudio ele passa, é quase que imprescindível, né? Então é tolerante à perda. E as técnicas, e aí juntando isso, a questão de ser sensível à trava e intolerante à perda, e a questão dos codecs, como já falamos, as compactações, então são empregadas técnicas de reprodução adaptativa, correção de erro, de repasse e ocultação de erros para mitigar essa perda de pacotes e atrasos durante a reprodução do vídeo. Então nós também vamos depois falar um pouco melhor sobre essas questões, tá? Mas então se explora esse tipo se entende essas características das aplicações e das mídias para que se explore formas de contornar perdas e de como deixar a aplicação uma melhor qualidade, né? E o terceiro tipo, né, são áudio e vídeo de fluxo contínuo. Então, semelhante ao primeiro que nós falamos, é fluxo contínuo. Então, a transmissão vai ocorrendo ali num fluxo contínuo, a gente vai reproduzindo à medida que vai recebendo, a gente não precisa esperar receber tudo para depois reproduzir, só que agora é ao vivo. Esse ao vivo significa o que? Significa que enquanto está gravando, vai gravando, não terminou de gravar, vai gravando, enquanto está gravando, aquela parte já foi gravada, já vai sendo enviada em fluxo contínuo e o usuário do outro lado já vai assistindo, certo? E aí, exemplo típico são as famosas lives, né, do YouTube, Facebook, Instagram. Provavelmente agora na época de pandemia vocês assistiram alguma live, né? Então, áudio, vídeo de fluxo contínuo ao vivo, que tenta se assemelhar ao que? A transmissão tradicional de rádio e televisão, sendo que pela internet há um alcance maior, né? Assim, para você, embora a gente tenha transmissão em TV, né, mundial, né, um jogo de Copa do Mundo, por exemplo, o jogo ocorre lá no Japão, a gente assiste aqui ao vivo. Porém, assim, a infraestrutura necessária e tudo que é mobilizado para fazer essa transmissão ao vivo, ela tem um custo significativo, né?
para a internet, isso já é natural, né? Então, a internet, ela já naturalmente já prevê que você vai acessar de qualquer parte do globo, né? Que as transmissões elas vão ser intercontinentais. Então, digamos que esse aspecto já tá absorvido pela internet, né? E aí a transmissão ela é feita para muitos receptores simultaneamente, utilizando aplicações em camada, com CDN ou P2P, por exemplo, ou múltiplos fluxos individuais. Então, diferente lá na transmissão de vídeo de fluxo contínuo armazenado, lógico, muitos clientes podem querer assistir aquele mesmo vídeo ao mesmo tempo, certo? Porém, esse número ele não é tão grande quanto a transmissão ao vivo, né? As lives, né? Então, para as lives, como é que elas eram medidas? Basicamente pelo número de acesso. Então, aqueles números de acesso nas lives é basicamente quantas transmissões simultâneas, né, estão sendo feitas daquele vídeo ao mesmo tempo. E, em geral, né, se um evento esportivo de Copa do Mundo, por exemplo, alcança ali dezenas de milhares rapidamente, né? Então, você tem, apesar de ser muito semelhante a questão do fluxo contínuo armazenado, você tem ali considerações que precisa fazer em relação, e é por isso que é tratado de uma forma diferente. Em geral, as técnicas que são utilizadas são bem semelhantes à de fluxo contínuo armazenado, por isso a gente nem vai tratar de fluxo contínuo ao vivo de uma forma específica. A gente estudar para fluxo contínuo armazenado também vai para fluxo contínuo alternativo. O que a gente tem que entender aqui agora é que ela tem requisitos que são um tanto diferentes. Então, requisitos, o primeiro é semelhante a do fluxo contínuo armazenado, uma alta vazão média ou disponibilidade de banda, então, pelo menos igual a taxa de reprodução de bits, certo? Então não tem como reproduzir se a minha banda for abaixo do necessário, certo? Apesar de serem sensíveis a atraso, não são tão sensíveis, assim, em relação a atraso, ela está ali no meio termo, assim, não é tão sensível quanto as aplicações interativas, tá? Então, como não há a interação entre pessoas, então não precisa ser em tempo real, digamos assim, não precisa ser em relação a 150 milissegundos, por exemplo. Porém, também não é tão tanto quanto no vídeo armazenado. No vídeo armazenado, se eu esperar, por exemplo, 5 segundos para o vídeo começar a ser exibido, não tem um problema. Se daí para frente ele for exibido em alta qualidade, não travar em nenhum momento e não tiver nenhuma perda, eu estou dando nota 10, né? Excelente para aquela transmissão ali, porque é armazenado. Mas se for ao vivo, esse ao vivo demorar 5 segundos, 10 segundos, já começa a comprometer. Por quê? Porque várias pessoas estão recebendo ao mesmo tempo. Imaginem, o caso, inclusive já aconteceu comigo, eu estou dando aqui o exemplo, eu falo de vez em quando da Copa do Mundo aqui nesse exemplo, porque, por exemplo, eu queria chegar nesse exemplo aqui agora, que estava assistindo, não lembro mais qual foi o ano, mas a gente estava assistindo, né, em casa, com familiares e amigos, Copa do Mundo, né, Jogo do Brasil e tal, por TV a cabo. E nessa TV a cabo que a gente estava assistindo, o que acontecia? A imagem, né, o vídeo, que era ao vivo, chegava um pouco mais atrasado de quem estava assistindo na TV aberta. Então, digamos que, não sei dizer exatamente, mas em torno ali de 5 a 10 segundos atraso. Se fosse um filme que só eu tivesse, ou só a gente tivesse assistindo, ou outras pessoas também estivessem assistindo, mas que a gente não interagisse com o vizinho, com as pessoas na rua, não teria problema, né? Mas era a Copa do Mundo. Quando sai o gol, o que acontece? Todo mundo comemora junto, solta fogos, grita, vai pra janela e grita, né? Então o que acontecia? Acontecia que quando o jogador pegava a bola no meio de campo, meu vizinho já gritava gol. Aí acabava com toda a emoção, né? Com toda a expectativa ali. Então no final o que aconteceu? A gente simplesmente parou de assistir a TV a cabo e foi para a TV aberta. Então como era ao vivo, esse atraso prejudicou ali a qualidade estava boa,
estava em alta resolução, o áudio estava bom, né? Tá tudo em relação à qualidade do vídeo, do áudio estava excelente. Mas em relação ali a, a nossa sensação, né, de imersão, de estar participando e assistindo o jogo, estava péssimo, porque as pessoas comemoravam antes da gente saber o que tinha acontecido, né? E aí então a gente acabou largando a TV a cabo e foi assistindo a TV aberta mesmo, né? E aí, por exemplo, nesse caso aí, muita gente provavelmente parou de assinar o serviço, né? Então é sensível a atraso, mas não é tão, quer dizer, não é tão sensível quanto as aplicações interativas, mas também é sensível a atraso por ser ao vivo e por enviar para muitas pessoas. Se é ao vivo, está enviando para muitas pessoas, provavelmente a gente vai encontrar alguém que também está assistindo. Se ele assistir aquilo que é ao vivo primeiro que a gente fica decepcionado, né? E são tolerantes a perdas ocasionais de pacote, né? Então ali momentaneamente travar o vídeo ou o quadro congelar, dar uma picotada, não é algo tão prejudicial. Não pode ser o tempo inteiro, né? E principalmente tentar manter o áudio o melhor possível sempre. E em geral a gente utiliza as mesmas técnicas do fluxo contínuo armazenado, tá? Então por isso a gente não vai chegar a ver de forma específica áudio, vídeo e fluxo contínuo ao vivo, tá? Mas são esses os 3 tipos de aplicação. Só voltando aqui, a gente tem um resumo. Os 3 tipos de aplicação: áudio e vídeo fluxo contínuo armazenado, voz e vídeo interativo e áudio e vídeo fluxo contínuo ao vivo. Muito do que a gente vai falar vale para os 3, certo? Mas cada um tem requisitos diferentes, tem objetivos diferentes, por isso são estudados de forma diferente. O primeiro que a gente vai estudar, áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado, UDP de fluxo contínuo e HTTP de fluxo contínuo, HTTP de fluxo contínuo adaptativo. Depois, voz e vídeo interativo, voz e vídeo interativo, né? E depois protocolos para tempo real e qualidade de serviço e outros aspectos, tá? Esse nosso vídeo eu vou parar aqui, porque já está bem longo, né? E vou continuar outro vídeo, que é a parte 2, falando especificamente então de áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado. A gente vai tratar de UDP, HTTP e adaptativo, né? Tá? Então, estou parando aqui a gravação e vou iniciar outra em seguida.